no momento que descobre este câncer, como que você passa a enxergar Deus nisto? Tipo, criei minha vida toda no Evangelho. E como é que Deus permite isto? Por que Deus deixou isto acontecer em mim? Já que minha vida social está toda abortada pelo câncer. E se eu me dediquei exclusivamente a Deus, e agora na hora que eu estou com a força jovem, sou totalmente atingido com esse câncer. Como é que você passou a enxergar Deus nesta situação? Então, aí é uma questão que eu falei onde eu divido em 3 etapas, porque cada vez que o câncer retornou, nesse ponto para mim foi pior. Que isso vai da humanidade. Isso eu falo pela minha humanidade, isso eu não tenho vergonha de esconder. Porque no primeiro momento em que ela vem, eu lembro que a maior dor que eu senti naquele período, se eu for olhar em tudo isso, foi no dia anterior a gente internar, que nós nos reunimos em casa, estava eu, o senhor, mãe e a Laura, minha irmã, e nós nos ajoelhamos em volta da cama, Minto, foi 2 dias antes, o dia anterior a gente já fez a oração lá em cima, foi 2 dias antes do internar, e eu deitei no chão, e eu observei vocês ali, e ali me doeu porque eu sabia que eu estava indo para o hospital sem perspectiva. Eu estava indo para o hospital já com uma ideia que os médicos falaram, você está com uma situação muito ruim, não deram o diagnóstico, eu já tinha visto que o rim estava necrosando, o meu rim, para a gente não falar de uma forma feia, ele estava se desfazendo e saindo pela minha urina, porque eu estava colocando muitas coisas para fora, eu tinha dificuldade de ir ao banheiro, porque a urina não saía, porque ficava algo no caminho da uretra impedindo, então eu tinha que beber mais água, eu sentia muitas dores de dezembro, que foi quando eu tive a minha segunda crise, a primeira em outubro e dezembro, que aí a crise começou em dezembro e não parou até fevereiro que eu fui hospitalizado. Foram 2 meses ali de muitas dores, mas o pior momento que eu tive ali foi quando eu olhei, vi vocês, vi o senhor chorando, a mãe chorando ali. E eu falei, cara, poxa, vai ser muito ruim para os meus pais seguirem a vida perdendo um filho com 21 anos de idade. Só que eu entendia que Deus estava no controle, porque ali a dor seria maior para vocês do que para mim, porque eu consegui entender que se Deus decidisse me recolher naquele momento, eu estaria melhor que vocês. Porque eu cria e ainda creio na minha salvação. Quando ela vem a segunda vez, o impacto para mim ainda foi pior. Porque, como eu falei, em 21 eu não tinha vida formada. Eu estava no processo de construção de vida. Quando ela vem em 19, final de 18, depois que eu me formei e não consegui nada aqui, a gente correu atrás, se virou, ligamos para amigos e conseguimos, por um milagre, uma pessoa que nós nunca tínhamos visto, que me recebeu no Canadá e nos ajudou a construir a vida lá. E com 1 ano morando no Canadá, eu e minha esposa tínhamos emprego, coisa que nós não tínhamos conseguido aqui esse tempo todo. Nós estávamos desenvolvendo a nossa vida, eu estava aperfeiçoando o idioma e Deus nos deu graça ao ponto do pastor reconhecer o meu ministério e falar que havia uma cidade no Canadá que ele queria plantar uma igreja e que se eu conseguisse os documentos ele me colocaria lá para pastorear. Nós oramos, eu consegui os documentos, ficaria legalizado no país, teria uma igreja, continuaria estudando lá, uma formação, então eu estava com a vida encaminhada, algo que depois que eu casei, eu procurei a minha vida inteira e que eu não consegui. Vim para cá, fazer os exames, ia completar 5 anos, então era em teoria o último exame do controle,
o câncer retorna. Temos a notícia que o câncer retorna e no dia seguinte eu recebo a notícia que minha esposa está grávida. Então todos os planos, todos os sonhos, tudo aquilo que tinha sido encaminhado, Deus desfaz. E aí agora eu tenho uma esposa grávida, eu tenho planos frustrados e a minha vontade, o meu coração era permanecer lá, só que eu tinha que me cuidar aqui. E aí me doeu mais saber que agora não era só mais os meus pais, porque eu estava partindo, mas vocês tinham a minha irmã. É claro que a dor seguiria, a saudade seguiria, mas vocês ainda teriam um filho. Agora eu estaria deixando um filho sem pai e estaria deixando a minha esposa grávida e com a chance de perder o marido no meio da gestação e talvez, dependendo, perder até o filho devido ao impacto da doença. Passamos por aquilo, operei, já tinha removido o rim, removi o pulmão, que foi a segunda metástase. E aí 2021 foi o mais impactante porque meu filho nasceu, pandemia, e a mesma questão, não consegue emprego, não consegue nada, tenta e fecha tudo, e a gente não desenvolve. E eu me inscrevo num curso, consigo uma bolsa de $10 mil para estudar na Filadélfia. Falei, cara, é o momento, chegou o momento de Deus, é a oportunidade, agora nós vamos. Poxa, meu filho está aí com 2 anos de idade, a minha esposa, vai ser esse momento que nós vamos desenvolver. E o câncer volta em 4 lugares. Aí esse momento, para responder aquilo que foi perguntado, foi o pior momento que eu tive do câncer até agora. Foi quando eu vi que ele voltou e voltou pior. E o senhor sabe que eu e meu filho, nós somos muito agarrados, meu filho é muito agarrado a mim. Inclusive, semana passada eu passei internado devido ao câncer. Então, foi a primeira vez que a gente ficou uma semana distante, eu no hospital, e eu tenho visto sinais dele durante essa semana, da falta que ele sentiu. E quando eu olhei para aquilo, minha mãe chorando, o senhor estava viajando, e eu tinha que contar aquilo. Eu contei para a Gabi, minha esposa, eu contei para a mãe, e elas mudaram. Eu lembro que eu entrei dentro do banheiro, virei para Deus, chorando, falei, Senhor, se o Senhor queria me quebrar, o Senhor conseguiu. Se o seu objetivo era me transformar em pó, parabéns, o Senhor conseguiu. Eu sei que eu estou errado, entendeu bem? Eu sei que eu falei errado, mas no momento a humanidade falou mais alto. E eu lembro que eu falei para Deus assim, algo que minha mãe sempre falou muito comigo. E o senhor e a mãe me criaram dentro da igreja, no caminho evangélico. Sempre me deram a liberdade de escolha. Vocês me criaram, a igreja, isso é o certo e tal. Mas se eu não quisesse ir, vocês não me formavam, vocês falavam, você sabe qual é o caminho, você sabe qual a escolha é sua. Você sabe que existe um preço, existe uma decisão. Então, eu tive a liberdade de escolher ser cristão. Eu não fui forçado a ser cristão. Vocês não me formaram a isso. Vocês me ensinaram, me deram a liberdade. Eu lembro que algo que a mãe sempre falava era do cuidado de Deus. Eu olhei para Deus e falei, Senhor, eu sempre criei que o Senhor tinha um carinho especial comigo. E aí o Espírito Santo falou comigo. Eu literalmente ouvi a voz de Deus falar comigo assim, sim, e daí? Aí eu parei, eu estava chorando na frente do espelho, olhei para o espelho, e continuei, e falei, Senhor, eu sempre criei que o Senhor estava cuidando da minha vida. E aí ele perguntou, e o que esse diagnóstico muda nisso? Aí foi quando eu parei. Foi quando eu comecei a rir, que estava chorando, comecei a rir. Olhei para Deus e falei, Senhor, me perdoa. O Senhor está certo. Eu estou errado. Eu sou um ser humano. Eu sou falho. Eu sou miserável. Eu sou pecador. Eu olhei para a situação da minha família, olhei para tudo que estava ao meu redor e me destruí, me abalei, quebrei. Mas esse diagnóstico não muda o cuidado que o Senhor tem pela minha vida. Eu que estou errado. Me perdoa. E quando eu saí do banheiro, eu já saí diferente. Saí, chamei a Gabi, ela estava chorando, conversei com ela. E foi quando eu decidi e eu entendi que Deus nunca me chamou para os planos que eu fiz. Porque a minha vida inteira, eu sou filho de pastor,
sou neto de pastor, sou sobrinho de pastor. Então, quando o senhor casou, seu sogro era um pastor, depois o senhor se tornou pastor, depois o seu pai se tornou pastor, irmãos seus se tornaram pastor por caminhos diferentes, meios diferentes, igrejas diferentes, mas um chamado. Então, se era algo que eu nunca quis, era ser pastor. Ainda mais ser pastor sendo filho do Cláudio Gama. Porque, poxa, o Cláudio Gama é conhecido internacionalmente. Cláudio Gama é o pregador dos congressos. Cláudio Gama é o pastor expoente do Brasil. Você chega na região norte, na região sul do país, dentro das Assembleias de Deus, você fala no Cláudio Gama, eu falo isso não para glorificar, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, e reconhecendo que ninguém sabe que é o tempo de dedicação que o Senhor teve para isso, então é conhecido. Então, tipo assim, traz um peso ser filho do Cláudio Gama. E eu falava, cara, eu não quero ser pastor, porque eu não quero ser o filho do Cláudio Gama. Eu quero ser filho do meu pai, mas eu não quero ser o pastor que é filho do Cláudio Gama. Então eu fugia disso. E em 2012, Deus já tinha falado comigo que eu seria pastor. Mas eu corri, eu estudei, eu queria profissional. Eu falei, não, eu vou ser engenheiro, eu vou entrar numa empresa, eu vou assumir um cargo de diretoria, eu estou me capacitando, eu vou ser o melhor que eu posso. Da mesma forma que meu pai se dedicou e hoje, abaixo da graça de Deus, ele correu atrás para ser o Cláudio Gama, ou ser o pastor Cláudio Gama, eu vou ser o David Kennedy. Eu vou correr atrás disso. E quando eu tive esse último baque, eu entendi que Deus não me chamou para ser David Kennedy. Deus me chamou para ser pastor. Ele me chamou para ser o pastor David Kennedy.